Ela, Isadora, mal podia acreditar que aquele era o seu novo local de trabalho. A mansão Montenegro erguia-se como um castelo moderno, imponente e majestoso, aninhada entre colinas verdejantes e jardins que pareciam ter saído de um sonho. Aos 19 anos, órfã desde os 10 e tendo passado por lares adotivos que variavam do indiferente ao cruel, Isadora aprendera a carregar a vida com uma resiliência silenciosa e uma pureza de espírito que nenhuma dificuldade conseguira macular. Seu último refúgio, a casa de uma tia distante que mal a suportava, tornara-se insustentável, e a vaga de ajudante de serviços gerais na mansão do recluso milionário Gabriel Montenegro surgira como um bote salva-vidas em meio a uma tempestade. Com o coração apertado pela incerteza, mas os olhos brilhando com uma tênue esperança, ela cruzou os portões de ferro forjado, pronta para enfrentar o que quer que o destino lhe reservasse, sem imaginar que ali, entre o luxo e a solidão, sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado, especialmente quando um antigo amor secreto, a dança, encontrasse um espectador inesperado. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Isadora segurava a alça desgastada de sua pequena mala com força, os nós dos dedos brancos. O cascalho da entrada da mansão parecia sussurrar segredos sob seus sapatos simples, enquanto ela seguia a governanta, Dona Elvira, uma senhora de feições severas, mas com um brilho de bondade nos olhos que Isadora notara de imediato durante a breve entrevista. O interior da mansão era ainda mais espetacular que o exterior. Mármore polido refletia a luz que entrava por janelas imensas. Tapeçarias antigas adornavam paredes altas e móveis de um requinte indescritível estavam dispostos com uma precisão quase artística. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo eco dos seus passos e pela voz contida de Dona Elvira explicando suas funções. Você ficará responsável pela limpeza da ala leste, pela organização da biblioteca e auxiliará na cozinha quando necessário. O Sr. Montenegro preza pelo silêncio e pela discrição. Ele raramente é visto, mas quando estiver presente, evite contato visual direto, a menos que ele se dirija a você. Entendido? Sim, senhora. Perfeitamente, Isadora respondeu, a voz um pouco trêmula, mas firme. Ela estava determinada a fazer o seu melhor, a ser invisível se preciso fosse, para manter aquele emprego que significava sua sobrevivência e, quem sabe, um pouco de paz. Seus aposentos eram simples, mas limpos e confortáveis, localizados na ala dos empregados, um mundo à parte do luxo ostensivo do restante da casa. Ali, Isadora podia respirar um pouco mais aliviada. Desfez sua mala, guardando as poucas roupas e os 2 únicos objetos de valor sentimental que possuía. Uma pequena caixa de música que fora de sua mãe e um par de sapatilhas de balé gastas, lembrança de aulas que fizera na infância, antes da tragédia que levara seus pais. A dança era seu segredo, sua válvula de escape, a forma como sua alma encontrava liberdade, mesmo que apenas nos breves momentos em que se permitia sonhar. Os primeiros dias foram uma névoa de trabalho árduo e aprendizado. Isadora era ágil, meticulosa e possuía uma disposição natural para o serviço. Limpava os vastos salões, polia a prataria com cuidado e passava horas na biblioteca, um de seus lugares favoritos, organizando os livros com uma reverência quase sagrada. O cheiro de papel antigo e couro a transportava para outros mundos, oferecendo um consolo silencioso. Do Sr. Montenegro não havia sinal. Ele era como um fantasma na própria casa, uma presença sentida, mas nunca vista. Os outros empregados falavam dele em sussurros, descrevendo-o como um homem poderoso, brilhante nos negócios, mas amargurado por alguma tragédia pessoal que o tornara recluso e taciturno. Diziam que tinha pouco mais de 30 anos, mas carregava o peso de uma vida inteira nos ombros. Isadora sentia uma curiosidade discreta sobre o misterioso patrão, mas tratava de afastá-la.
Seu foco era o trabalho. No entanto, era difícil ignorar a atmosfera de melancolia que parecia pairar sobre a mansão, como se o próprio edifício sentisse a solidão de seu dono. Às vezes, ao limpar os corredores silenciosos, ela imaginava ouvir o som distante de um piano, uma melodia triste que ecoava pelos cômodos vazios, mas logo atribuía isso à sua imaginação fértil. Em uma tarde chuvosa, cerca de 2 semanas após sua chegada, Isadora estava encarregada de limpar o grande salão de baile. Era um cômodo raramente usado, coberto por lençóis brancos que protegiam os móveis e o enorme lustre de cristal. Enquanto afastava os lençóis para limpar o pó, Isadora não pôde deixar de maravilhar-se com a grandiosidade do lugar. O piso de madeira encerada brilhava mesmo sob a luz fraca que entrava pelas janelas altas. Imaginou os bailes que aquele salão já deveria ter abrigado. Os casais rodopiando ao som de valsas, as risadas e conversas animadas. Um impulso nostálgico a dominou. Com a certeza de que estava completamente sozinha, Dona Elvira havia saído para resolver assuntos na cidade e os outros empregados estavam ocupados em suas respectivas tarefas. Isadora sentiu uma urgência familiar. Tirou os sapatos, sentindo o contato frio e liso da madeira sob os pés. A caixa de música de sua mãe. Ela a trouxera consigo, como sempre fazia, guardada no bolso do avental. Abriu-a e a melodia suave e delicada de Lago dos Cisnes preencheu o silêncio do salão. Era uma melodia que sua mãe costumava tocar para ela. Fechou os olhos e deixou a música guiar seus movimentos. No início, hesitante, depois com mais confiança, seus braços se ergueram, seu corpo se arqueou. Ela girou, saltou levemente, os pés deslizando pelo piso como se tivessem sido feitos para aquilo. Não era a técnica apurada de uma bailarina profissional, mas a expressão pura de uma alma que ansiava por voar. Ali, naquele salão vazio, Isadora não era a órfã, a empregada. Era a menina que sonhava, a jovem que se libertava através da dança. Cada movimento era uma palavra não dita, uma emoção liberada. A tristeza pela perda dos pais, a solidão dos anos em lares adotivos, a esperança tímida por um futuro melhor, tudo se entrelaçava em sua dança improvisada. Ela rodopiava, os cabelos castanhos e longos esvoaçando ao seu redor, o rosto iluminado por um sorriso frágil, os olhos fechados para o mundo, entregue apenas à melodia e à sensação de liberdade. Enquanto isso, em uma galeria superior que circundava o salão de baile, escondido nas sombras, Gabriel Montenegro observava. Ele havia retornado mais cedo de uma reunião cancelada e, ao ouvir a música inesperada, fora guiado pela curiosidade. Inicialmente, uma carranca de aborrecimento vincou sua testa. Quem ousaria usar o salão de baile, ainda mais com música? Mas então ele a viu. Viu a jovem empregada, cujo nome ele mal se lembrava de ter ouvido, movendo-se com uma graça etérea. Viu a paixão em seus gestos, a forma como seu corpo parecia flutuar, a expressão de pura transcendência em seu rosto. Gabriel, um homem acostumado à beleza calculada e ao interesse superficial, encontrou-se paralisado. Havia algo naquela dança, naquela jovem, que o tocou de uma forma que ele não sentia há anos. Uma pureza, uma vulnerabilidade, uma força silenciosa. Ele que se fechara para o mundo, que se orgulhava de seu controle e de sua indiferença, sentiu uma fenda se abrir em sua armadura de gelo. Observou-a até a música terminar, até ela parar, ofegante, o peito subindo e descendo, um brilho úmido nos olhos. Isadora abriu os olhos lentamente, o sorriso ainda em seus lábios, sentindo o eco da dança em cada fibra de seu ser. Por um instante a realidade da mansão, do trabalho, de sua vida, pareceu distante. Foi quando um leve ruído vindo da galeria superior a assustou. Seu coração disparou. Ela olhou para cima, os olhos arregalados, mas não viu ninguém. Apenas as sombras e o silêncio que retornava. Teria sido sua imaginação? Ou pior, alguém a teria visto. O pânico começou a se instalar. Se Dona Elvira soubesse, ou céus, se o Sr. Montenegro descobrisse sua ousadia, ela certamente perderia o emprego. Rapidamente, calçou os sapatos, guardou a caixa de música e voltou ao trabalho, tentando cobrir os móveis com os lençóis, as mãos trêmulas.
Mas a sensação de ter sido observada não a abandonava. E lá no alto, Gabriel Montenegro recuou para as sombras mais profundas, o coração batendo de uma forma estranha, a imagem da jovem dançando gravada indelevelmente em sua mente. Algo naquela visão inocente e apaixonada havia despertado nele uma curiosidade, uma emoção que ele pensava estar morta e enterrada. A jovem Isadora, com sua dança secreta, havia, sem saber, capturado a atenção do recluso milionário de uma maneira que nenhuma outra pessoa conseguira em muito tempo. O silêncio da mansão agora parecia carregar uma nova tensão, uma expectativa silenciosa, do que o destino ainda reservava para aqueles dois mundos tão distintos que haviam acabado de se cruzar de forma tão inesperada. O dia terminou com Isadora temerosa e Gabriel intrigado, cada um imerso em seus próprios pensamentos, alheios ao fio invisível que começava a se tecer entre eles. Isadora passou o resto do dia com um nó no estômago. Cada rangido do assoalho, cada porta que se abria, a fazia sobressaltar-se, esperando uma reprimenda. Dona Elvira retornou no final da tarde, sua expressão habitual, e não mencionou nada fora do comum. Isadora tentou se convencer de que fora apenas sua imaginação, um eco na vastidão do salão. Mas a dúvida persistia, uma pequena sombra em sua mente. Naquela noite, em seu quarto modesto, ela demorou a dormir. Relembrava a sensação da dança, a liberdade efêmera, e depois, o medo súbito. Olhou para suas sapatilhas gastas, guardadas com tanto carinho. Era um lembrete de quem ela era, de onde viera, e dos sonhos que ainda acalentava, mesmo que escondidos no fundo do coração. Talvez fosse melhor não se arriscar novamente. A mansão Montenegro era um lugar de regras e silêncio, não de sonhos e danças secretas. Enquanto isso, na ala principal, Gabriel Montenegro estava em seu escritório, um cômodo vasto forrado de livros do chão ao teto, muito parecido com a biblioteca que Isadora tanto apreciava. Mas ele não estava lendo. Um copo de uísque estava intocado sobre a mesa de mogno maciço. Sua mente voltava incessantemente para a cena do salão de baile. A forma como a luz fraca realçava os contornos da jovem, a maneira como seus cabelos pareciam ter vida própria, a emoção crua em cada movimento. Ele não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. Gabriel era um homem que se orgulhava de seu autocontrole. Após a morte trágica de seus pais e de sua noiva, anos atrás, em um acidente que ele próprio sobrevivera com cicatrizes físicas e emocionais, ele se fechara para o mundo. Dedicara-se obsessivamente aos negócios, multiplicando a fortuna da família, mas esvaziando sua própria vida de qualquer significado pessoal. Relações eram transações, emoções eram fraquezas. A beleza, para ele, era algo que se comprava, que se exibia, mas que raramente tocava sua alma. Até hoje, a dança de Isadora não tinha nada de calculado. Era pura, visceral, uma explosão de sentimento contido. Havia uma inocência nela que o desarmava, uma vulnerabilidade que estranhamente não o repelia, mas o atraía. Quem era aquela garota? Ele mal sabia seu nome. Uma órfã, se lembrava vagamente de Dona Elvira ter mencionado. Isso explicava a melancolia subjacente em sua dança, mas também a força que emanava dela. Ela dançava como se ninguém estivesse olhando, como se o mundo inteiro desaparecesse e só existisse ela e a música. Ele sentiu um impulso de protegê-la, um sentimento há muito adormecido, e ao mesmo tempo uma irritação consigo mesmo. O que estava acontecendo com ele? Era apenas uma empregada, uma jovem sonhadora. Não significava nada. Mas a insistência com que a imagem dela retornava à sua mente desmentia essa tentativa de racionalização. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que ainda caía sobre os jardins escuros. A mansão parecia ainda mais silenciosa, mas agora, para Gabriel, o silêncio carregava a melodia da caixa de música e a visão da garota dançando. Uma garota que, sem saber, havia perturbado a ordem cuidadosamente construída de sua vida reclusa. E ele, pela primeira vez em anos, não sabia exatamente o que fazer a respeito. A única certeza era que a imagem de Isadora, a órfã pura que dançava em segredo, ficaria com ele por muito tempo. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e úmida, refletindo o estado de espírito de Isadora.
Ela tentou realizar suas tarefas com a eficiência de sempre, mas a preocupação com o incidente no salão de baile a deixava tensa. Cada vez que cruzava com Dona Elvira, esperava ser chamada a atenção. Para seu alívio, nada aconteceu. A rotina da mansão seguia seu curso imperturbável e Isadora começou a relaxar, convencendo-se de que seus temores eram infundados. Gabriel Montenegro, por sua vez, passou uma noite inquieta. A imagem de Isadora dançando persistia em seus pensamentos, uma melodia visual que se recusava a desaparecer. Ele se sentia dividido entre a razão, que lhe dizia para ignorar aquela impressão fugaz, e uma curiosidade crescente, quase uma necessidade de saber mais sobre a jovem que havia inadvertidamente tocado uma corda sensível em sua alma endurecida. Ele se lembrava do nome dela agora, Isadora. Dona Elvira o mencionara brevemente ao comunicar a contratação. Uma órfã precisando do emprego. A simplicidade de sua história contrastava com a complexidade das emoções que ela despertara nele. Durante o café da manhã, servido em uma sala de jantar suntuosa e solitária, Gabriel surpreendeu Dona Elvira ao perguntar, com uma casualidade estudada: aquela nova ajudante, Isadora, creio eu, ela tem se adaptado bem? Dona Elvira, que servia o Sr. Montenegro há mais de 2 décadas e conhecia bem seu feitio reservado, ergueu uma sobrancelha discretamente. Era raro ele se interessar pelos detalhes da criadagem. Sim, senhor. Isadora é uma moça trabalhadora, discreta e muito eficiente. Não tem dado qualquer problema. Entendo, Gabriel murmurou, voltando sua atenção para o jornal, mas sua mente estava longe das notícias do mercado financeiro. Discreta, eficiente. Nada na descrição de Dona Elvira sugeria a paixão e a graça que ele testemunhara. Era como se Isadora guardasse um mundo inteiro dentro de si, um mundo que só se revelava em momentos de solidão e entrega. Nos dias que se seguiram, Gabriel se pegou observando Isadora de longe, sempre que a oportunidade surgia. Via-a limpando os corredores com uma diligência silenciosa, o rosto concentrado, os movimentos precisos. Notou a forma como ela tratava os objetos antigos com cuidado, quase com reverência, especialmente na biblioteca. Percebeu que, apesar da seriedade em suas tarefas, havia uma suavidade em seus olhos castanhos, uma aura de melancolia resignada que de alguma forma o atraía. Isadora, alheia a essa observação discreta, continuava seu trabalho. Evitava o salão de baile a todo custo, temendo reviver a angústia do dia anterior, mas a música ainda ecoava em sua mente e a necessidade de dançar, de se expressar, era uma fome constante em sua alma. Ela se contentava em traçar passos imaginários enquanto espanava os móveis ou em sentir o ritmo de uma melodia silenciosa em seu coração enquanto caminhava pelos jardins durante seus raros momentos de folga. Certa tarde, enquanto Isadora organizava uma sessão de livros de arte na biblioteca, Gabriel entrou. Era a primeira vez que ficavam tão próximos no mesmo ambiente desde que ela começara a trabalhar ali. O coração de Isadora deu um salto. Ela se encolheu instintivamente, lembrando-se das instruções de Dona Elvira sobre evitar contato visual. Manteve a cabeça baixa, concentrando-se nos livros, sentindo a presença imponente dele preencher o espaço. Gabriel caminhou lentamente pelas prateleiras, fingindo procurar um volume específico. Seus olhos, no entanto, estavam fixos na jovem. Observou suas mãos delicadas, manuseando os livros com cuidado, a mecha de cabelo castanho que escapava de seu coque simples e caía sobre sua testa. Havia uma quietude nela, uma ausência de artifícios que o intrigava profundamente. Encontrou o que procurava, senhor? A voz de Isadora soou baixa, quase um sussurro, quebrando o silêncio. Ela se surpreendeu com a própria audácia de ter falado. Gabriel parou virando-se para ela. Seus olhos azuis, geralmente frios e penetrantes, pareceram suavizar-se por um instante. Ainda não. Talvez você possa me ajudar. Procuro um tratado sobre a renascença florentina. Isadora sentiu o rosto corar sob o olhar dele. Creio que está na seção de História da Arte, no corredor adjacente, senhor. 3ª prateleira, à direita. Obrigado, ele disse, a voz rouca. Hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas depois apenas anuiu com a cabeça e se dirigiu para onde ela indicara.
Isadora soltou o ar que nem percebera estar prendendo. A simples troca de palavras a deixara nervosa, mas também com uma sensação estranha. O Sr. Montenegro não parecera tão assustador quanto os outros empregados o descreviam. Havia uma tristeza em seus olhos, uma solidão que ecoava a sua própria. Alguns dias depois, um pequeno incidente ocorreu. Isadora estava limpando um dos muitos vasos de porcelana que adornavam o hall principal. Estava em cima de um pequeno escadote para alcançar o topo do vaso quando, ao se esticar, desequilibrou-se. Soltou um pequeno grito enquanto sentia o escadote vacilar. Preparou-se para a queda, fechando os olhos, mas em vez do impacto com o chão frio de mármore, sentiu braços fortes a segurando, impedindo sua queda. Abriu os olhos, assustada, e deu de cara com o rosto sério de Gabriel Montenegro. Ele a segurava firmemente pela cintura, seus rostos a centímetros de distância. O coração de Isadora disparou como um pássaro assustado. O cheiro amadeirado do perfume dele invadiu seus sentidos. Os olhos azuis dele a fitavam com uma intensidade que a fez estremecer. — Você está bem? Ele perguntou, a voz grave e preocupada. — Sim, senhor. Obrigada. Ela gaguejou, sentindo o calor subir-lhe às faces. Estava terrivelmente constrangida pela situação, pela proximidade física. Gabriel a ajudou a se firmar no chão, mas suas mãos demoraram um instante a mais em sua cintura antes de soltá-la. Tenha mais cuidado da próxima vez, Isadora. Esses vasos são insubstituíveis. Sua voz era controlada, mas havia um tom subjacente que não era de repreensão, e sim de genuína preocupação. Eu sinto muito, senhor. Foi um descuido, ela murmurou, abaixando a cabeça, envergonhada. Ele apenas a observou por um momento, uma expressão indecifrável no rosto. Continue seu trabalho, disse por fim antes de se afastar, deixando Isadora com o coração aos pulos e as pernas trêmulas. Aquele breve contato físico, a sensação dos braços dele ao seu redor, o calor de seu corpo, a preocupação em sua voz, tudo isso mexeu com Isadora de uma forma que ela não compreendia. Ela sempre se considerara imune a qualquer tipo de sentimento romântico, calejada pelas dificuldades da vida. Mas havia algo no Sr. Montenegro, algo além de sua riqueza e de sua fachada fria que a intrigava, e se fosse honesta consigo mesma, a atraía de uma forma sutil e perigosa. Para Gabriel, o incidente foi igualmente perturbador. Segurar Isadora em seus braços, sentir a fragilidade e, ao mesmo tempo, a firmeza de seu corpo jovem, despertou nele sensações que ele se esforçava por reprimir. A maciez de sua pele, o brilho assustado em seus olhos, o leve perfume de lavanda que emanava dela, tudo ficou gravado em sua memória. Ele se repreendeu por sua reação. Ela era uma empregada, uma jovem sob sua responsabilidade. Não deveria haver qualquer tipo de envolvimento pessoal. Mas a lógica parecia perder força diante da crescente fascinação que sentia por ela. As semanas se transformaram em um mês. A rotina de Isadora continuava a mesma, mas algo havia mudado na dinâmica silenciosa da mansão. Os encontros casuais com o Sr. Montenegro tornaram-se um pouco mais frequentes. Às vezes, ele aparecia na biblioteca enquanto ela estava lá e trocavam algumas palavras sobre os livros. Outras vezes ele a observava de longe enquanto ela cuidava dos jardins, uma tarefa que ela passara a apreciar pela tranquilidade que lhe proporcionava. Dona Elvira, observadora atenta, notou a mudança sutil no comportamento do patrão. Ele parecia menos sombrio, menos recluso. Até mesmo sorrira discretamente uma ou duas vezes, algo que ela não via há anos. E ela não pôde deixar de notar que essas mudanças pareciam coincidir com a presença de Isadora. A governanta, que tinha um carinho maternal pela jovem órfã, sentiu um misto de esperança e apreensão. Conhecia a história trágica de Gabriel e temia que qualquer novo envolvimento pudesse trazer mais dor, mas também via a pureza e a bondade de Isadora, e uma parte dela desejava que a jovem pudesse trazer um pouco de luz à vida escura de seu patrão. Uma noite, incapaz de dormir, Isadora sentiu uma necessidade premente de dançar. A lua cheia brilhava intensamente lá fora, banhando os jardins com uma luz prateada. Ela se levantou e, na ponta dos pés, saiu de seu quarto. Não ousaria ir ao salão de baile novamente. Em vez disso, dirigiu-se a um pequeno pátio interno,
um recanto escondido e cercado por roseiras, que ela descobrira durante seus passeios. Era um lugar mágico sob o luar. Ali, sentindo a brisa fresca da noite em seu rosto, Isadora começou a dançar. Desta vez, sem música audível, apenas ao som da melodia que carregava em sua alma. Movia-se com leveza, os braços erguidos para o céu estrelado, os pés deslizando pela grama úmida. Era uma dança de saudade, de esperança, de sonhos secretos. Uma dança para si mesma, para a lua, para as estrelas. Gabriel, também insone, caminhava pelos corredores da mansão quando viu uma figura esguia movendo-se no pátio interno. Seu coração deu um salto de reconhecimento. Era Isadora. Ele se aproximou de uma janela que dava para o pátio e observou mais uma vez hipnotizado. Sob o luar, ela parecia uma aparição, uma fada dançando em um jardim encantado. Sua expressão era serena, quase etérea. A paixão que ele vira antes estava lá, mas agora mesclada a uma delicadeza e uma vulnerabilidade que o tocaram ainda mais profundamente. Ele a observou por um longo tempo, perdido na beleza e na pureza da cena. Sentiu um desejo avassalador de ir até ela, de protegê-la, de alguma forma fazer parte daquele mundo de sonhos e emoções que ela parecia habitar. Mas conteve-se. Sabia que sua presença a assustaria, quebraria o encanto do momento. Quando Isadora terminou sua dança, ficou parada por um instante, respirando profundamente, os olhos fechados. Depois, com um suspiro suave, virou-se e voltou para dentro, sem saber que tivera, mais uma vez, um espectador silencioso. Gabriel permaneceu junto à janela, o coração apertado. Aquela jovem, com sua dança secreta e sua alma pura, estava se infiltrando em suas defesas de uma forma que ele não julgava mais possível. Ele que havia jurado nunca mais amar, nunca mais se permitir sentir, via-se irremediavelmente atraído pela luz que emanava de Isadora. Uma luz que ameaçava dissipar as sombras que há tanto tempo o envolviam. E pela primeira vez em muitos anos, Gabriel Montenegro sentiu um vislumbre de esperança, tênue e frágil como o luar mais real. A questão era, teria ele coragem de seguir essa luz? Ou o medo de se ferir novamente o manteria prisioneiro de sua própria solidão? A noite guardou suas respostas, enquanto a mansão dormia sob o manto prateado da lua, alheia aos sentimentos que despertavam em seus habitantes mais solitários. O sol da manhã seguinte trouxe consigo uma nova determinação para Gabriel. A visão noturna de Isadora dançando sob o luar não apenas o comovera, mas também solidificara em sua mente uma resolução. Ele precisava conhecê-la melhor, entender a fonte daquela luz que tanto o atraía. Não sabia ao certo o que esperava encontrar ou onde aquela curiosidade o levaria. Mas a inércia de sua vida reclusa começava a se tornar insuportável diante da vitalidade silenciosa que ela representava. Ele começou a criar pretextos para interagir com Isadora, sempre de forma sutil, para não assustá-la ou levantar suspeitas entre os demais empregados. Pedia sua ajuda para encontrar livros específicos na biblioteca, mesmo sabendo exatamente onde estavam. Solicitava que ela cuidasse pessoalmente das flores em seu escritório, alegando que as outras arrumadeiras não tinham o mesmo toque delicado. Durante esses breves encontros, ele a observava, estudava suas reações, tentava decifrar os pensamentos por trás de seus olhos castanhos e expressivos. Isadora, por sua vez, sentia-se cada vez mais confusa em relação ao Sr. Montenegro. Sua atenção, embora discreta, não passava despercebida. Ela notava o olhar prolongado dele, a forma como sua voz parecia suavizar-se ao falar com ela. Inicialmente, temera que ele estivesse descontente com seu trabalho, mas aos poucos começou a perceber que havia algo mais em seu comportamento, algo que a deixava ao mesmo tempo lisonjeada e apreensiva. O homem temido e recluso mostrava-se, em seus momentos com ela, surpreendentemente gentil, quase vulnerável. Certo dia, enquanto Isadora regava as orquídeas no escritório de Gabriel, ele iniciou uma conversa que foi além das formalidades habituais. "Você parece gostar de flores, Isadora." Ela se virou surpresa. "Sim, senhor, elas me lembram de coisas boas." Um leve rubor coloriu suas faces. "Coisas boas?" Ele incentivou, apoiando-se na beirada de sua imponente mesa de mogno.
Isadora hesitou, depois respondeu com simplicidade. Minha mãe adorava jardinagem. Tínhamos um pequeno jardim em nossa antiga casa. Nada comparado a estes, claro, ela disse, gesticulando para os vastos terrenos da mansão. Mas era cheio de vida e cor. Um sorriso nostálgico e triste tocou seus lábios. Gabriel sentiu um aperto no coração ao ver a sombra da perda em seus olhos. Sinto muito por sua mãe, ele disse, a voz mais suave do que pretendia. Obrigada, senhor, ela respondeu abaixando o olhar. Já faz muito tempo. Um silêncio se instalou entre eles, não constrangedor, mas carregado de uma emoção não dita. Gabriel sentiu um impulso de compartilhar sua própria dor, suas próprias perdas, mas se conteve. Ainda não era o momento. Em vez disso, mudou de assunto, perguntando sobre os livros que ela havia organizado na biblioteca, sobre suas preferências literárias. Descobriu que ela tinha um gosto refinado e uma inteligência aguçada, escondida sob sua aparência modesta. Essas conversas se tornaram mais frequentes. Gabriel encontrava em Isadora uma ouvinte atenta e uma interlocutora surpreendentemente perspicaz. Ela, por sua vez, começava a ver além da fachada de milionário recluso. Via um homem inteligente, culto, mas profundamente solitário, carregando um fardo que ela mal podia imaginar. Uma empatia natural começou a surgir entre eles, uma conexão silenciosa que transcendia as barreiras sociais e as formalidades de sua relação patrão-empregada. Dona Elvira observava tudo com um misto de preocupação e esperança. Via o interesse crescente do Sr. Montenegro por Isadora e a forma como a jovem parecia trazer um pouco de vida de volta aos olhos dele. No entanto, conhecia também a rigidez da sociedade em que viviam e os perigos de um envolvimento entre duas pessoas de mundos tão diferentes. Certo dia, chamou Isadora para uma conversa particular em seus aposentos. Minha querida, começou a governanta com sua habitual seriedade tingida de afeto, tenho notado a atenção que o Sr. Montenegro tem dispensado a você. Isadora sentiu o rosto queimar. Dona Elvira, eu não sei do que a senhora está falando. Não se faça de desentendida, menina, disse a governanta com um leve sorriso. Não há nada de errado em despertar o interesse de um homem bom. E apesar de tudo, o Sr. Montenegro é um homem bom, embora muito sofrido. Mas você precisa ter cuidado, Isadora. O mundo dele é muito diferente do seu, e corações podem se ferir facilmente nessas circunstâncias. Eu entendo, Dona Elvira, e agradeço sua preocupação, respondeu Isadora, a voz embargada. O Sr. Montenegro tem sido apenas gentil. E continue assim, então, disse a governanta afagando a mão de Isadora. Mas mantenha os pés no chão e o coração protegido, minha filha. As palavras de Dona Elvira ecoaram na mente de Isadora. Ela sabia que a governanta tinha razão. Estava se apegando à atenção de Gabriel. A gentileza inesperada, a sensação de ser vista e compreendida por alguém pela primeira vez em muito tempo. Mas o medo de se iludir, de se machucar, era igualmente forte. Enquanto isso, a presença de Isadora começava a causar um leve burburinho entre os outros empregados. Alguns viam com bons olhos a aparente melhora no humor do patrão, atribuindo-a à influência da jovem. Outros, no entanto, sentiam uma ponta de inveja ou desconfiança. Helena, uma das arrumadeiras mais antigas e com uma ambição mal disfarçada de se aproximar do patrão, era a mais mucar em seus comentários ácidos. Essa Isadora chegou ontem e já pensa que é a dona do lugar. Helena resmungou para outra colega na cozinha. Fica de conversinha com o patrão na biblioteca, como se fosse alguém importante. Isadora, que entrava na cozinha naquele momento para buscar um copo d'água, ouviu o comentário e sentiu uma pontada de tristeza. Ela não queria causar problemas, nem ser motivo de fofocas. Apenas fazia seu trabalho e apreciava as raras conversas com o Sr. Montenegro, que se tornavam pequenos oásis em sua rotina solitária. Gabriel, alheio a essas pequenas intrigas, continuava a buscar a companhia de Isadora. Certo dia, ao encontrá-la no jardim cuidando de um canteiro de rosas, ele se aproximou. Você parece ter um dom com as plantas, Isadora. Essas rosas nunca estiveram tão bonitas. Obrigada, senhor. Eu apenas converso com elas. Ela respondeu, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Converse com elas? Ele perguntou,
arqueando uma sobrancelha divertido. Sim, acho que elas gostam de atenção, assim como as pessoas. Gabriel riu, um som genuíno e surpreendente que fez o coração de Isadora acelerar. Era a primeira vez que o ouvia rir daquela forma. Talvez você tenha razão, ele disse, os olhos brilhando. Talvez todos nós precisemos de um pouco mais de atenção. Aquele momento de leveza, de riso compartilhado, marcou uma nova etapa na relação deles. A formalidade começou a ceder espaço a uma familiaridade cautelosa. Gabriel passou a chamá-la apenas de Isadora, e ela, embora ainda o tratasse por senhor, sentia-se mais à vontade em sua presença. Um dia, uma forte tempestade assolou a região. Raios cortavam o céu e o vento uivava furiosamente lá fora. A energia elétrica da mansão falhou, mergulhando tudo em uma escuridão quase total, quebrada apenas pela luz bruxuleante das velas de emergência que os empregados acenderam apressadamente. Isadora sempre tivera medo de tempestades, uma herança da noite em que seus pais morreram em um acidente de carro durante um temporal. Ela estava na biblioteca, tentando encontrar algumas velas extras, quando um trovão particularmente violento ribombou, fazendo o chão tremer. Isadora soltou um grito contido e encolheu-se, as mãos cobrindo os ouvidos, o corpo tremendo incontrolavelmente. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos enquanto as memórias dolorosas a assaltavam. Gabriel, que estava em seu escritório tentando, sem sucesso, restabelecer a comunicação com o mundo exterior, ouviu o grito e correu na direção da biblioteca, o feixe de sua lanterna cortando a escuridão. Encontrou Isadora encolhida perto de uma janela, soluçando baixinho. "Isadora!" ele chamou, a voz carregada de preocupação. Aproximou-se e ajoelhou-se ao lado dela. "O que aconteceu? Você está ferida?" Ela balançou a cabeça, incapaz de falar, os soluços sacudindo seu corpo. Ele viu o pânico em seus olhos, a vulnerabilidade exposta. Sem pensar duas vezes, ele a envolveu em seus braços, puxando-a para perto. "Está tudo bem. É só uma tempestade. Você está segura aqui." Isadora se agarrou a ele, enterrando o rosto em seu peito, buscando refúgio em seu abraço. O calor do corpo dele, a firmeza de seus braços, a batida constante de seu coração sob sua orelha, tudo isso começou a acalmá-la lentamente. Ele a embalou suavemente, sussurrando palavras de conforto, até que seus soluços diminuíssem e sua respiração se normalizasse. Eu tenho medo de tempestades," ela conseguiu dizer, a voz ainda trêmula. Desde o acidente dos meus pais." Gabriel a apertou ainda mais contra si. "Eu entendo," ele murmurou, a voz rouca de emoção. "Eu também perdi pessoas que amava em circunstâncias terríveis." Era a primeira vez que ele aludia diretamente à sua própria tragédia. Ficaram assim por um longo tempo, abraçados na escuridão enquanto a tempestade rugia lá fora. Naquele momento, não eram patrão e empregada, milionário e órfã. Eram apenas duas almas feridas, encontrando consolo uma na outra, duas solidões que se reconheciam e se amparavam. A tempestade que os assustava também os unira de uma forma inesperada e profunda. Isadora sentiu uma onda de gratidão e uma afeição crescente por aquele homem que, sob a fachada fria, revelava um coração capaz de grande compaixão. E Gabriel, ao confortar Isadora, sentiu uma lasca do gelo que envolvia seu próprio coração derreter, permitindo que um calor há muito esquecido começasse a se espalhar por seu ser. A escuridão da noite e o furor da tempestade haviam testemunhado um momento de pura conexão humana, um elo forjado na vulnerabilidade e na empatia, que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Quando a tempestade finalmente amainou e a energia elétrica foi restabelecida, Isadora e Gabriel se afastaram lentamente, um pouco constrangidos pela intimidade do momento, mas também conscientes de que algo significativo havia acontecido entre eles. A vulnerabilidade compartilhada naquela noite escura criara uma ponte invisível, mas poderosa, entre seus corações. Nos dias que se seguiram ao temporal, a atmosfera na mansão Montenegro era palpavelmente diferente para eles. Os olhares trocados eram mais longos, os sorrisos mais frequentes, e as conversas, antes raras e formais, tornaram-se mais pessoais e significativas. Gabriel fazia questão de encontrar Isadora todos os dias.
seja na biblioteca, nos jardins ou em seu escritório, buscando pretextos para estar perto dela, para ouvir sua voz suave e observar o brilho inteligente em seus olhos. Ele descobriu que Isadora possuía uma sabedoria tranquila, uma compreensão da vida que ia muito além de sua pouca idade e de suas experiências limitadas. Ela falava sobre seus sonhos de forma tímida, mas com uma paixão contida que o encantava. O desejo de um dia ter um pequeno jardim próprio, de talvez voltar a estudar, de simplesmente encontrar um lugar no mundo onde se sentisse segura e feliz. E claro, havia a dança, seu segredo mais bem guardado que Gabriel já conhecia, mas sobre o qual ela nunca falava abertamente. Isadora, por sua vez, via em Gabriel não mais o patrão temido, mas um homem complexo, com suas próprias cicatrizes e seus próprios anseios. Ele começou a compartilhar fragmentos de seu passado com ela, a solidão de uma infância rica, mas carente de afeto, a pressão constante para corresponder às expectativas, a dor excruciante da perda que o transformara no homem recluso que era. Ao ouvi-lo, Isadora sentia uma compaixão imensa e um desejo crescente de aliviar sua solidão, de trazer um pouco de cor à sua vida cinzenta. A crescente proximidade entre eles não passou despercebida por Helena, a arrumadeira invejosa. Movida pelo despeito e pela ambição frustrada, ela começou a espalhar comentários maldosos sobre Isadora, insinuando que a jovem estava tentando seduzir o patrão para tirar proveito de sua riqueza. Os boatos chegaram aos ouvidos de Dona Elvira, que, embora confiasse na integridade de Isadora, sentiu-se obrigada a alertá-la. "Isadora, minha querida", disse a governanta, com o semblante preocupado, "preciso que você seja ainda mais discreta. Há quem esteja distorcendo a natureza de sua relação com o Sr. Montenegro. Não quero que você sofra por causa da maldade alheia." Isadora sentiu o coração apertar. "Mas, Dona Elvira, eu não fiz nada de errado. O Sr. Montenegro tem sido apenas um amigo." "Eu sei, minha filha, mas nem todos têm a mesma pureza de coração que você", respondeu Dona Elvira com um suspiro. As palavras da governanta e os olhares enviesados de Helena fizeram Isadora recuar. Ela começou a evitar Gabriel, temendo que sua presença pudesse prejudicá-lo ou alimentar ainda mais as fofocas. Quando ele a procurava, ela respondia com monossílabos e se afastava o mais rápido possível, o coração doendo com a distância autoimposta. Gabriel percebeu imediatamente a mudança no comportamento de Isadora. A espontaneidade desaparecera, substituída por uma reserva temerosa. Ele sentiu falta de suas conversas, de seu sorriso tímido, da luz que ela trazia para seus dias. Inicialmente, pensou que tivesse feito algo para magoá-la, mas logo compreendeu que o problema vinha de fora. Confrontou Dona Elvira, que, com relutância, contou-lhe sobre os boatos espalhados por Helena. A fúria tomou conta de Gabriel. Como ousavam manchar a reputação de Isadora, uma jovem tão pura e inocente? Como ousavam tentar destruir a única coisa boa que havia acontecido em sua vida nos últimos anos? Ele tomou uma decisão. Não permitiria que a maldade e a inveja alheias ditassem o curso de seus sentimentos ou prejudicassem Isadora. Naquela mesma tarde, convocou todos os empregados da mansão para uma reunião no salão principal, algo que nunca havia feito antes. Sua expressão era severa, os olhos azuis faiscando com uma intensidade gélida que fez todos estremecerem. "Fui informado", começou ele, a voz ressoando pelo salão, "que há boatos infundados e maliciosos circulando nesta casa a respeito da senhorita Isadora. Quero deixar uma coisa absolutamente clara. A senhorita Isadora é uma pessoa de minha inteira confiança e estima. Qualquer um que ousar difamá-la ou desrespeitá-la de qualquer forma estará sujeito à demissão imediata. Considero este assunto encerrado." Seu olhar varreu o rosto de cada empregado, detendo-se por um instante em Helena, que empalideceu e baixou os olhos. Após a reunião, Gabriel procurou Isadora. Encontrou-a na biblioteca, os olhos vermelhos e inchados, claramente abalada pelos acontecimentos. "Isadora", ele chamou suavemente. Ela se virou surpresa ao vê-lo. "Senhor Montenegro, eu sinto muito por todo esse transtorno. Você não tem pelo que se desculpar", ele disse, aproximando-se dela.
Eu é que lamento que você tenha sido exposta a esse tipo de baixeza. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Eram pequenas e frias. Eu não vou permitir que ninguém a magoe, Isadora. Você entende isso? Ela assentiu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Obrigada, senhor. Gabriel. Ele corrigiu a voz rouca. Por favor, me chame de Gabriel. Aquele pedido, tão simples, mas tão significativo, selou a mudança definitiva na relação deles. A barreira do senhor havia caído. Isadora olhou para ele, para aqueles olhos azuis que agora a fitavam com uma ternura indisfarçável, e sentiu seu coração transbordar. Gabriel. Ela sussurrou, testando o nome em seus lábios. Ele sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto e aqueceu a alma dela. Eu preciso te dizer uma coisa, Isadora. Algo que venho guardando há algum tempo. Ele respirou fundo, buscando coragem. Desde que te vi dançando naquele salão, algo mudou em mim. Você trouxe luz para minha vida, uma esperança que eu pensei ter perdido para sempre. Eu acho que estou apaixonado por você, Isadora. As palavras pairaram no ar, carregadas de emoção. Isadora prendeu a respiração, o coração batendo descompassado. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. O homem que ela admirava em segredo, o milionário recluso, estava declarando seu amor por ela. Lágrimas de felicidade misturaram-se às de alívio. Oh, Gabriel, ela conseguiu dizer, a voz embargada. Eu também sinto algo muito forte por você, algo que nunca senti por ninguém antes. Ele a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço apertado. Isadora, minha Isadora, ele murmurou contra seus cabelos. Você não sabe o quanto esperei para ouvir isso. Afastou-se um pouco, apenas o suficiente para fitar seus olhos. Com uma delicadeza infinita, ele inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo terno, hesitante no início, depois aprofundando-se com a intensidade de sentimentos há muito reprimidos. Isadora correspondeu com a mesma entrega, sentindo seu corpo estremecer sob o toque dele. Era um beijo de descoberta, de aceitação, de promessas silenciosas. Quando se separaram, estavam ofegantes, os olhos brilhando. O mundo ao redor parecia ter desaparecido. Só existiam eles dois, ali na biblioteca, cercados por livros que testemunhavam o início de sua história de amor. Isadora, Gabriel disse a voz rouca de emoção. Eu sei que nossos mundos são diferentes. Sei que haverá obstáculos, mas eu não me importo. Eu quero você ao meu lado. Quero construir um futuro com você. Você aceitaria ser mais do que uma amiga, mais do que uma confidente? Você aceitaria ser minha? Ela não precisou pensar. A resposta estava em seu coração, clara e certa. Sim, Gabriel. Sim, eu aceito. Ela respondeu, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Ele a beijou novamente, desta vez com mais paixão, com a certeza de um amor correspondido. A biblioteca, antes um refúgio solitário para ambos, transformara-se no cenário de sua felicidade. A notícia do envolvimento entre Gabriel e Isadora, agora oficializada pela atitude protetora dele e pela mudança em sua interação, não demorou a se espalhar pela mansão. Helena, temendo a demissão, calou-se e tentou se tornar invisível. Os demais empregados, em sua maioria, ficaram felizes pelo casal, especialmente Dona Elvira, que via em Isadora a chance de redenção e felicidade para seu sofrido patrão. Claro, havia desafios pela frente. A diferença de classes, o passado de Gabriel, as inseguranças de Isadora. Mas naquele momento, abraçados na biblioteca, eles sentiam que podiam enfrentar qualquer coisa juntos. O amor que os unia era forte, puro e verdadeiro. Um amor que nascera de um encontro improvável, de uma dança secreta, e que agora florescia sob a luz da esperança. A órfã pura e o milionário recluso haviam encontrado um no outro a peça que faltava em suas vidas, e enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de rosa e dourado, eles sabiam que sua jornada estava apenas começando, uma jornada rumo a um futuro que prometia ser cheio de amor, cumplicidade e, quem sabe, muitas outras danças. Os meses que se seguiram à declaração de amor na biblioteca foram um turbilhão de emoções e descobertas para Isadora e Gabriel. A mansão Montenegro, antes um lugar de silêncio e melancolia,
começou a se encher de risos e de uma nova energia. Gabriel, transformado pelo amor, tornou-se mais aberto, mais sociável. Começou a receber alguns amigos íntimos em casa, algo que não fazia há anos, e fazia questão de apresentar Isadora, não como uma empregada, mas como a mulher que amava. Isadora, por sua vez, florescia sob o olhar apaixonado de Gabriel. A timidez inicial deu lugar a uma confiança serena. Ela continuava a ser a jovem doce e gentil de sempre, mas agora carregava um brilho nos olhos e um sorriso constante nos lábios que encantavam a todos. Com o apoio e incentivo de Gabriel, ela começou a explorar seus próprios interesses. Ele montou um pequeno estúdio de dança para ela em uma das alas não utilizadas da mansão, onde ela podia praticar livremente, sem medo de ser observada ou julgada. As sapatilhas gastas foram substituídas por novas, mas as antigas continuavam guardadas como um tesouro, um lembrete de onde tudo começara. A relação deles, no entanto, não esteve isenta de desafios. A sociedade elitista a qual Gabriel pertencia olhava com desconfiança para aquela união improvável. Havia cochichos em jantares e eventos sociais, olhares de soslaio e comentários velados sobre as reais intenções da jovem órfã. Isadora, sensível, sofria com esses preconceitos, mas Gabriel era seu porto seguro. Ele a defendia com veemência, deixando claro para quem quisesse ouvir que o amor deles não estava à venda, nem sujeito à aprovação alheia. Não se importe com o que eles dizem, meu amor, Gabriel costumava dizer, abraçando-a com ternura. A opinião deles não define quem somos, nem a força do nosso amor. O que importa é o que sentimos um pelo outro. Com o tempo, a sinceridade do sentimento deles começou a vencer as resistências. As pessoas viam a felicidade genuína de Gabriel, a forma como Isadora o complementava. E aos poucos o preconceito foi dando lugar à aceitação e até mesmo à admiração. Um dos momentos mais significativos para Isadora foi quando Gabriel a levou para conhecer o local do acidente que vitimara seus pais e sua antiga noiva. Era um lugar isolado, marcado por uma simples cruz de madeira. Ali, Gabriel abriu seu coração completamente, falando sobre a culpa que carregara por anos, a dor da perda, o vazio que se instalara em sua vida. Isadora o ouviu com compaixão, segurando sua mão, oferecendo o consolo silencioso de sua presença. Eu pensei que nunca mais seria capaz de amar, Isadora. Ele confessou a voz embargada. Você me mostrou que estava errado. Você me ensinou a viver novamente. E você me deu um lar, Gabriel. Ela respondeu, os olhos marejados. Não apenas uma casa, mas um lugar onde me sinto amada, segura e completa. Naquele dia, eles plantaram uma pequena muda de carvalho perto da cruz, um símbolo de força, resistência e da nova vida que estavam construindo juntos, honrando o passado, mas olhando com esperança para o futuro. Cerca de 1 ano após o início do romance, em uma noite estrelada, muito parecida com aquela em que ele a vira dançando no pátio, Gabriel levou Isadora para um jantar especial no jardim da mansão. Uma mesa elegante havia sido posta sob um caramanchão florido, iluminada por velas e pelo brilho da lua. Após o jantar, ao som de uma melodia suave que vinha de um quarteto de cordas discretamente posicionado, Gabriel se ajoelhou diante de Isadora, segurando uma pequena caixa de veludo em suas mãos. Isadora, minha vida, meu amor, ele começou, os olhos azuis brilhando com uma emoção intensa. Você transformou o meu mundo de todas as maneiras possíveis. Você me deu alegria, esperança e um amor que eu jamais pensei merecer. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Quer me dar a honra de se tornar minha esposa? As lágrimas escorriam pelo rosto de Isadora enquanto ela sorria. Sim, Gabriel, 1000 vezes sim. Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado deslumbrante, com um diamante que parecia capturar a luz das estrelas. Colocou o anel em seu dedo e a beijou apaixonadamente, enquanto os aplausos discretos do quarteto de cordas e de Dona Elvira, que observava de longe com os olhos marejados, celebravam o momento. O casamento foi um evento elegante, mas íntimo, realizado nos jardins da mansão. Isadora estava radiante em um vestido branco simples, mas de um corte impecável, que realçava sua beleza natural. Gabriel, ao vê-la caminhar em sua direção, sentiu o coração transbordar de uma felicidade tão intensa que quase doía.
Ali estava sua Isadora, a órfã pura que havia dançado em seu salão e em seu coração, pronta para se tornar sua esposa, sua companheira para toda a vida. Os votos que trocaram foram sinceros e emocionantes, promessas de amor eterno, cumplicidade e respeito. Ao final da cerimônia, enquanto os convidados os felicitavam, Gabriel puxou Isadora para um canto mais reservado do jardim. "Eu tenho uma surpresa para você", ele disse com um sorriso misterioso. Ele a guiou até o antigo salão de baile, o mesmo onde ele a vira dançar pela primeira vez. O salão estava magnificamente decorado, mas o centro estava vazio, exceto por um único foco de luz. A melodia da caixa de música de Isadora, a mesma de Lago dos Cisnes, começou a tocar, desta vez executada pela orquestra. "Você me concede esta dança, senhora Montenegro?", Gabriel perguntou, estendendo a mão para ela. Com os olhos brilhando, Isadora aceitou. E ali, no mesmo salão onde sua história havia realmente começado, eles dançaram sua primeira valsa como marido e mulher. Não era a dança improvisada e solitária de antes, mas uma dança compartilhada, cheia de amor, alegria e da promessa de um futuro brilhante. Enquanto rodopiavam pelo salão, Isadora se lembrou da jovem assustada e solitária que chegara àquela mansão um dia, sem saber o que o destino lhe reservava. Olhou para o homem que a conduzia com tanta ternura e soube com toda a certeza de seu coração que havia encontrado seu lugar no mundo, seu lar, seu amor verdadeiro. Os anos que se seguiram foram repletos de felicidade. Tiveram 2 filhos, um menino com os olhos azuis penetrantes do pai e uma menina com os cabelos castanhos e o sorriso doce da mãe. A mansão Montenegro, antes um símbolo de solidão, tornou-se um lar vibrante, cheio de risos infantis e do amor que unia aquela família. Isadora nunca deixou de dançar, e Gabriel nunca se cansou de admirá-la. Ela abriu uma pequena escola de balé para crianças carentes da região, com o total apoio do marido, encontrando uma forma de compartilhar seu dom e sua paixão com outros que, como ela um dia, precisavam de um pouco de beleza e esperança em suas vidas. E assim, a órfã pura que fora trabalhar na mansão do milionário não apenas encontrou um emprego, mas também um amor que transcendeu todas as barreiras, uma família e a realização de seus sonhos mais profundos. Tudo porque um dia ele a viu dançando, e naquela dança reconheceu a melodia de sua própria alma. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.